Portanto, caros amigos, companheiros, camaradas, esta é uma iniciativa da... Peço desculpa? Esta é uma iniciativa deste coletivo, Porto com Norte Fórum de Cidadania, que nasceu pela ação de vários movimentos e associações cívicas, bem como pela vontade de cidadãs e cidadãos da região Norte, que se uniram para debater, refletir e aprofundar os temas e questões mais prementes da sociedade portuguesa, da Europa e do mundo. Em termos de apresentação, Porto com o Norte é um espaço aberto de democracia participativa que congrega, como disse, cidadãs e cidadãos, com ou sem filiação partidária, numa plataforma de intervenção cívica. E ainda integra as organizações cívicas MIC Porto, Movimento de Intervenção Cívica da região Porto, e as associações políticas Renovação Comunista, Democracia Solidária e Fórum Manifesto. Ou seja, nós estamos aqui. Estamos aqui para comemorar Abril. O Abril da nossa memória. Claro que quando falamos é um pouco dessa memória que transmitimos aos outros. Por vezes ouvimos dizer que as gerações mais jovens não sabem ou não querem saber, ignoram ou fingem ignorar, ou simplesmente não ligam, ou ligam à terra. E depois vêm as sondagens, falávamos nisso à hora do jantar, estas sondagens que eu diria encomendadas para estas épocas, dizer que não sei quantos por cento não sabem quem é o Otelo, não sabem quem é o Salgueiro Maia, não sabem porventura quem é o Vasco Lourenço, ou não sabem o que é que foi o MFA, etc, etc, etc. Todos os anos acontece isto. Penso que devemos resistir a isto. E insistir e voltar a insistir. E falar e voltar a falar. E já agora, MFA. MFA. Movimento das Forças Armadas. Daqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Assim mesmo. Todavia, não devemos culpar elas e eles, os mais novos. Afinal, pensem, eles não tiveram o privilégio que nós tivemos de estar naqueles momentos da nossa história coletiva. Mas há, porventura, algo que não podemos deixar passar e que poderá ter a ver com a forma como se ensina e o que se ensina na escola em Portugal, particularmente sobre o 25 de Abril. Algo, porventura, poderá não estar a correr bem, poderá não estar a correr como nós desejaríamos na nossa escola pública. Mas tem remédio. Sim, senhor, tem remédio. Mas é preciso corrigir. Há algo que não podemos deixar passar também. O chamado Estado Novo foi, afinal, um Estado velho, decrépito e castrador. Criou o país mais atrasado da Europa, mais pobre e mais analfabeto da Europa. Levou a desconfiança aos limites do ódio e da ignorância. Criou a famigerada PIDE e os tribunais especiais. Perseguiu pessoas em nome da nação e da sua união nacional. Criou campos de tortura, onde torturou e matou patriotas. Favoreceu uma burguesia decadente, protegeu famílias de empresários em nome de uma economia protecionista. Instituiu a censura e o medo nas escolas, na universidade e, enfim, por todo o lado. Espezinhou a arte e a cultura e dedicou-se à nobre, entre aspas, tarefa de selecionar os livros que podíamos e não podíamos ler. Diminuiu e escravizou os povos das ex-colónias. E agora, para alguns, foi apenas um regime autoritário de direita. Então o fascismo não existiu? Eu digo, existiu sim, senhor. E há aqui gente boa, nesta mesa pelo menos, que o pode testemunhar e condenar. É a besta fascista, companheiros e camaradas. É uma besta que não dorme e quase por ironia acordamos dentro dela. São afinal, se calhar, os nossos medos. A nossa não declarada impotência para compreender o óbvio casa bem com a aprendizagem a que por vezes fechamos a porta. Não queremos. Temos até algum poder em chamá-la pelo nome. Mas não adianta. Ela avança sempre que pode. E há tanta gente a abrir-lhe a porta e a escondê-la no seu seio. Pensem nisso. Tanta gente que lhe proporciona o necessário conforto. E a besta vai ficando, minando alicerces que pensávamos sólidos. Querem, como antes, fazer-nos acreditar que é preciso uma mente brilhante que aglutina o povo inteiro e fala em nome dele. Conhecemos isso.
É sempre o mesmo processo. Antes queimavam lojas e matavam pessoas ao desbarato. Hoje será tudo provavelmente mais limpo. Queimam-nos os neurónios com a arma mortífera da falsa notícia e matam-nos lentamente com a economia de casino e com a mais inqualificável política da exclusão e de desigualdade. Antes e hoje convergem num ponto: a propaganda. Propaganda mentirosa e pérfida, iníqua e rasteira, parcial e corrosiva, capaz de traçar caminhos enviesados, pronta a excluir suavemente quem se queira atravessar no seu caminho. Em todo lado, a besta parece montar o seu arraial. E tem admiradores, seguidores, até dizer chega. É chega que se chama aquilo, não é? Cheiram a bafio borrolento. Têm agora tantos nomes para nos confundir, cada um com a sua cara, ou cabeleira. De capitão do exército a multimilionário, na Europa ou nas Américas. Aqui bem perto, tão longe, tanto faz. É a mesma besta fascista. Não há que enganar. Por isso agora, mais do que nunca, é preciso dizer 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Evoco Mário Sacramento, médico, escritor neorrealista, antifascista e destacado líder do movimento de oposição ao Estado Novo, que dizia assim, ou melhor, que deixou escrito no seu testamento, e passo a citar: façam o mundo melhor, ouviram? Não me obriguem a voltar cá. É verdade. Estamos aqui para comemorar Abril e defender o Estado Social. E para concluir, afirmo que a defesa do Estado Social implica forçosamente uma separação de águas. Na realidade, desde há uns tempos a esta parte, assiste-se a uma duplicidade de declarações, e até declarações de intenção, sobre o designado Estado Social. Nem sempre forçosamente para levar à letra. Por exemplo, vou ler-vos uma declaração que data de 6 de junho de 2011. Diz assim, passo a citar: não descansaremos enquanto não pusermos Portugal a crescer. Sabemos bem que essa é a única forma verdadeira e duradoura de defender o nosso Estado Social, de poder realizar a justiça social para quem dela precisa e para poder garantir uma melhor distribuição de rendimento e da riqueza do nosso país. Alguém quer arriscar quem foi o autor desta frase? Pois eu digo, foi o Sr. Pedro Passos Coelho, em entrevista ao Diário de Notícias, de 6 de junho de 2011. Esta não é certamente a nossa ideia. Lembro que o tema central desta iniciativa é o Estado Social, e é sobre o mesmo que o meu amigo Jorge Bateira irá precisamente apresentar um manifesto, o nosso manifesto. Digo para concluir que a defesa do Estado Social significa fundamentalmente uma coisa muito simples, que é o respeito pelas pessoas e pelo seu bem-estar. Não queremos salvar, entre comas, o sistema, mas tão só explorar os seus desequilíbrios e contradições internas. Queremos contribuir para que se vão construindo as condições objetivas para a mudança, talvez defendendo exatamente o contrário do que se faz, por exemplo, na Europa, neste momento. Assim defenderemos Abril. Assim defenderemos o Estado Social. 25 de Abril, sempre. Muito obrigado. Passo a palavra ao Jorge Bateira. Obrigado. Vou falar em pé. Uma saudação especial ao Coronel Vasco Lourenço, aos capitães de Abril aqui presentes e aos tantos membros da mesa, em particular ao resistente Carlos Brito e ao amigo Pedro da Cidade Vasconcelos. Caros amigos, eu estou grato pela enorme generosidade dos capitães de Abril na sua entrega a uma causa nobre, a de nos ter permitido o caminho para a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno, como diz o preâmbulo da nossa Constituição. 45 anos depois do 25 de Abril, o país continua a valorizar o vosso legado. Mas acho que não me engano se disser que o povo está inseguro
e encara o futuro com apreensão. Não é apenas a insegurança gerada pela precarização das relações laborais. É também a frustração por sabermos que, pela primeira vez em democracia, a geração dos meus filhos viverá pior que a dos pais. Não é apenas a ansiedade da longa espera por uma cirurgia motivada por doença grave. É também a frustração de sair de uma consulta sem quase ter falado com o médico de olhos nos olhos. Não é apenas a revolta por vermos os nossos idosos deitados numa maca, encostada num corredor do serviço de urgência. É também a insuportável observação de que os que cuidam de nós estão exaustos e, portanto, mais vulneráveis ao erro. Não é apenas a chocante degradação de muitas instalações e equipamentos públicos. É também a triste percepção de que uma parte da classe média pode dispensar alguns serviços públicos e, portanto, já não se cruza com os de baixo, deixando de ver junto a si o que significa a desigualdade. Não é apenas o espanto com a sugestão de que devemos trabalhar até aos 70 anos e, dizem eles, seria apenas para adiar o colapso da segurança social. É também a insuportável certeza de que os financiadores destes estudos contam com a cumplicidade de académicos e jornalistas, classes profissionais que outrora se distinguiam pelo pluralismo e o espírito crítico. Não é apenas a degradação da qualidade da informação nas televisões ou o assambarcamento do horário nobre pelo futebol. É a gritante escassez de serviço público e a massificação de uma cultura que ofende a dignidade humana e até dá palco a gente da extrema-direita. Por isso, não ficarei surpreendido se, em linha com o resto da União Europeia, um dia a extrema-direita vier a ganhar representação na Assembleia da República. Sem políticas de revitalização do Estado Social que promovam o bem-estar dos cidadãos, que reduzam fortemente a desigualdade, que controlem o poder da finança e que ponham em marcha uma estratégia de desenvolvimento que também responda às alterações climáticas, sim, na ausência de uma viragem que recupera a ousadia do 25 de Abril, o desencanto com a democracia tenderá a alimentar a extrema-direita. O discurso do ódio surgirá, sem vergonha, e apontará como causa dos nossos males alguns sintomas da degradação da nossa democracia. Por exemplo, a corrupção ou a porta giratória entre cargos políticos e cargos nas empresas que negociaram com o Estado. Se os interesses instalados vencerem, se a inércia e o cinismo persistirem, temo que a extrema-direita acabe por encontrar um líder carismático, eficaz porta-voz da frustração do povo e um bom vendedor de ilusões. Fazer um discurso contra a extrema-direita não nos isenta do dever de questionar as políticas que geram o crescente mal-estar das nossas sociedades. A decepção do eleitorado com os partidos tradicionais, hoje quase reduzidos a redes de ocupação do Estado e máquinas de campanha eleitoral, fazem crescer a abstenção e o voto flutuante. Eu estou convencido de que no dia em que a desilusão alcançar o limiar da intolerância, em Portugal também surgirá uma extrema-direita com relevância eleitoral. É verdade que cada país é um caso específico, e dirão alguns, em Portugal ainda há memória da ditadura. Eu concordo. Mas também não esqueço que a memória da ditadura brasileira não impediu a eleição de Bolsonaro. Assim como não esqueço que a memória do nazismo, do fascismo e do franquismo não impedem o crescimento da extrema-direita na Alemanha, na Itália e na Espanha. Aliás, nos anos de caos financeiro, social e político, gerado pela globalização do início do século XX e pelas políticas de austeridade do padrão ouro, nesse tempo, Portugal também participou da vaga fascista. Não estou a dizer que a história se repetirá. Não é isso.
O que estou a dizer é que, assumindo a responsabilidade pelo nosso destino, temos o dever de enfrentar as causas deste fenómeno. Em Portugal, como em geral na Europa de pós-guerra, a democracia representativa foi, em si mesma, desenvolvimento. E foi também uma poderosa alavanca de outras dimensões do desenvolvimento consagradas no que designamos por Estado Social. Porém, essa mesma democracia também alienou a soberania monetária e orçamental, o que, nos últimos 20 anos, tem sido um poderoso obstáculo ao nosso desenvolvimento. Não tenho dúvidas de que o presente modelo de política económica acabará por minar o apoio à democracia que, entre nós, felizmente ainda é elevado. Recordo o aviso de muitos cientistas sociais. Sem um robusto Estado Social e sem uma classe média próspera, a democracia fica em perigo. Convido-vos, pois, a ler o manifesto em defesa do Estado Social que vos foi distribuído. E termino. 45 anos depois, continuo a sentir-me interpelado pelo programa do MFA, que, no último parágrafo, faz um veemente apelo, e cito, à participação na vida pública de forma sincera, esclarecida e decidida, para que sejam garantidas as condições necessárias à definição de uma política que conduza à solução dos graves problemas nacionais e à harmonia, progresso e justiça social indispensáveis ao saneamento da nossa vida pública e à obtenção do lugar a que Portugal tem direito entre as nações. Viva o 25 de Abril! Viva Portugal! Jorge, passo a palavra ao Carlos Brito. Caríssimos amigos, estou muito agradecido por me terem convidado para estar convosco nesta comemoração dos 45 anos do 25 de Abril. Vir ao Porto, para mim, é sempre qualquer coisa que mexe comigo. O Porto foi o meu território de luta clandestina há meio século atrás. E a gente do Porto é-me especialmente querida pelo acolhimento que tive nessa altura, por o apoio que era dado. E não sabiam bem o que era, o que fazia, mas havia sempre uma solidariedade muito pronta. Eu agradeço muito ao povo do Porto. Portanto, e as batalhas que aqui travei foram muito, muito incentivadas por esse sentimento de solidariedade que sempre senti à minha volta. Não vou recordar a minha passagem por aqui, que seria uma coisa muito longa, e quero, antes de passar mesmo a falar-vos do 25 de Abril, queria também manifestar o meu apoio a este fórum Mira, porque eu tinha muita curiosidade a ouvir as intervenções dos seus ideólogos na televisão. Tive a ocasião de ver uma grande reportagem e fiquei interessadíssimo em conhecer esta realidade. Mais tarde veio também um programa Prós e Contras, onde esteve a Manela, e ainda fiquei mais curioso de conhecer esta realidade, digamos, este renascimento da campanha. Bom, mas estamos aqui para falar do 25 de Abril. Como todos sabemos, o 25 de Abril foi um ponto de convergência, de encontro, o acumular de três processos distintos. A resistência, a longa resistência e a luta antifascista, o processo de luta armada de libertação nacional das colónias portuguesas e o processo militar. O processo militar, a partir do momento em que fixou como objetivo o derrubamento da ditadura, foi absolutamente galopante. E é a ele que cabe
e tornou-se, digamos, o principal, tanto de todos estes, e o unificador de todos estes processos distintos, e foi ele que aplicou o golpe da misericórdia na ditadura fascista. Eu creio que todos nós, e o povo português em geral, continua, 45 anos depois, muito agradecido ao MFA, aos capitães de abril. E nós temos a felicidade de ter entre nós um dos mais destacados dos capitães de abril e a felicidade de poder transmitir a ele pessoalmente, portanto, e a todo o movimento, na sua pessoa, os agradecimentos de todos nós, homens da esquerda portuguesa, lutadores resistentes da luta antifascista e, enfim, povo português de uma maneira geral. As minhas homenagens ao Coronel Vasco Lourenço e um grande aplauso para ele. Mas ele não é só o capitão de abril. Ele é, portanto, uma das figuras que, ao longo destes 45 anos, soube levantar a bandeira dos generosos ideais para os quais eles se bateram no dia 25 de abril, há 45 anos. Esta é a homenagem maior que nós podemos prestar neste dia. Mas também não podemos deixar de falar da longa e dura resistência popular, democrática, antifascista no nosso país. Isso daria para falarmos aqui imenso tempo, grossos volumes de história não têm esgotado esta matéria. Mas eu vou só fixar-me em 1973. É um ano capital. E é um ano em que há um grande ascenso da luta popular e democrática e um grande ascenso da unidade do movimento oposicionista no nosso país. Em 1969 tinha havido, tanto uma grande divisão, tanto moderados para um lado, radicais para o outro, esquerda para um lado, centro-esquerda para o outro. Foi um período muito mau, em que se perdeu muito tempo e que se perderam muitas das possibilidades que a situação objetiva do país, a situação decorrente da guerra colonial, as contradições crescentes após a morte de Salazar, era um momento extremamente favorável. Não foi aproveitado. Mas em 1973, e acompanhando, de certa maneira, o próprio movimento dos capitães, ou o movimento dos capitães acompanhando esse ascenso da luta popular e democrática, travou-se no nosso país uma grande batalha política. E uma grande batalha política em que um traço fundamental é a unidade das forças democráticas. É a convergência, o entendimento entre a esquerda e o centro-esquerda. O problema fundamental da nossa sociedade, sempre. Agora também. Portanto, curaram-se as sequelas que tinham ficado de 1969, de várias maneiras, com a animação do movimento democrático, congressos de Aveiro e também o entendimento de topo entre comunistas e socialistas através dos encontros entre Mário Soares e Álvaro Cunhal. Eu tive a felicidade de participar no primeiro desses encontros, tanto em 1962 em Paris. Portanto, ainda o Partido Socialista não existia. É nesse encontro que eles nos dão a entender, o Soares e o Ramos da Costa, que nos dão a entender que vão formar o Partido Socialista. Que a tendência socialista da nossa oposição iria ficar mais organizada, mais ou menos assim que eles falam. Isso foi fundamental, um entendimento entre comunistas e socialistas. Enquanto em 1969, aqui no Porto, tinha ficado, por um lado, o Carlos Brandão e o António Macedo, que vocês conhecem ainda muito bem, todos os presentes, creio eu, menos os mais novos, que eram pessoas muito influentes, respeitadas e muito influentes na sociedade do Porto e do norte do país, e a Virgínia e o Lobão e tal para o outro. Mas, apesar de tudo, a Virgínia e o Lobão tiveram, tanto ao seu lado, um grande grupo de jovens. Eu lembro, entre eles,
o Edgar Correia, porque já não está entre nós, e teve depois uma vida de militância muito importante, muito significativa no nosso país. A divisão, como vocês sabem, foi entre CEUT e CDS. A CDE do Porto, apesar da grande influência que tinham no Porto o Calverdão, o António Macedo e as pessoas aparentadas com eles, a CDE do Porto teve um bom desempenho, ao lado das CDEs de Lisboa e de Setúbal, que deram um empenho muito maior. Portanto, mas tudo isso foi uma situação que não favoreceu a luta pelo derrubamento da ditadura. A partir de 72, sim, e particularmente nessa campanha política de 1973. Portanto, pela primeira vez, a oposição, tanto unida e no seu conjunto, colocou a questão da defesa da independência das colónias. E, portanto, toda a ação que se desenvolveu à volta de mais uma mascarada eleitoral, toda a ação que se desenvolveu em torno dessa mascarada eleitoral teve depois uma grande influência. Eu creio que teve uma grande influência no movimento dos capitães, portanto, quer a colocação da questão da guerra colonial, quer, digamos, toda a movimentação popular que se realizou, como teve uma grande influência no movimento operário. Logo a seguir, há uma decisão capital, que é a tomada. E só podia ser tomada porque houve um entendimento entre comunistas e socialistas. Foi o não ir às urnas. Depois de todo aquele levantamento que a campanha política tinha conseguido, se tivéssemos ido às urnas, e naturalmente derrotados, porque as eleições não eram livres, isso representaria uma quebra no movimento. Foi a decisão não ir às urnas e continuar o processo que conseguiu que o processo continuasse, tanto em permanente ascenso. Logo a seguir a esta campanha política, começaram as greves espontâneas. E a partir de janeiro de 1974, as greves organizadas. As greves organizadas pelo PCP. Portanto, há quem fale de espontaneidade. Não é verdade. As greves, a partir de 73, foram organizadas pelo PCP. A partir de duas áreas onde o PCP tinha muita influência. A zona da Amadora, onde ficava a Sorefam e a Cometna, e a zona de Sacavém, onde ficava a Robialac e a Dirupe. As células do PCP conseguiram aí criar comissões de trabalhadores que conduziram essas greves e lançaram um caderno reivindicativo. Portanto, muito explícito, portanto, que era aumentos de 1.200 a 1.500 escudos por mês, férias pagas, semana de 48 horas, feriado no 1º de maio. Bom, e a partir destes dois focos fundamentais, a Amadora e a Sacavém, as greves e a tal plataforma reivindicativa espalharam-se. E então, sim, portanto, espalharam-se por toda a região de Lisboa, de Setúbal, do Oeste, de Ribatejo. No dia 25 de abril, os operários da Comet, numa grande empresa metalomecânica, estavam em greve e soldaram os capitães de Abril como um dos primeiros atos públicos da sua greve. Portanto, eu acho que isto foi muito importante para que as operações do 25 de Abril tivessem tido tanto sucesso. O país estava maduro para receber, digamos, esta, e como se viu. Portanto, como se viu como o povo correspondeu ao 25 de Abril e como logo o povo saltou para as ruas para apoiar a ação dos capitães e a ação do derrubamento da ditadura. E posso até dizer-vos que durante o período das greves recebi alguns recados de capitães e alguns eram pendulistas, pedindo ao partido continuem com essas greves, que elas ajudam muito o nosso movimento. É claro, o movimento dos militares também ajudava às greves. Percebia-se que havia ali uma coisa que podia acontecer. Havia essa ideia. Há qualquer coisa que pode acontecer. Isso foi também um incentivo importante. Dizer, então, que a nossa democracia nasceu num berço revolucionário. E por isso a revolução não se limitou a depor os governantes da ditadura. A revolução, desde a primeira hora,
posto como objetivo destruir o aparelho de Estado, o aparelho de opressão do fascismo. Isso foi fundamental. Foi fundamental para termos mantido as liberdades nos momentos mais difíceis. Não nos terem conseguido mais roubar as liberdades. Mas não se conseguiu fazer a mesma coisa em relação ao aparelho económico de apoio da ditadura. E por isso nós não ganhamos a batalha do desenvolvimento e da justiça social. Faltou isso. Bom, mas já lá vão 45 anos. Ganhámos 45 anos. A ditadura durou 48. E todos os que vivemos esse período, e em geral o povo português, parecia que nunca mais acabava. E com propriedade se falou da longa noite fascista. O regime, nascido com o 25 de Abril, já leva 45 anos, tem passado a correr. Portanto, já tem havido algumas grandes crises. Bom, mas a Constituição, que eu defendo, a Constituição ainda é a revolução. Aos que defendem a concepção de que no 25 de novembro parou a revolução. Eu digo não. Portanto, a revolução continuou e a Constituição é a revolução e foi aprovada no momento revolucionário. A nossa Constituição já é mais duradoura que qualquer outra Constituição democrática do nosso país. E já é mais duradoura que a Constituição salazarista. Bom, e desde que a Constituição entrou em vigor, todos os programas políticos nacionais têm sido dirimidos no quadro da Constituição. A Constituição tem respondido sempre. O professor Henrique de Barros, na altura em que a Constituição foi aprovada, pôs esta ideia. A prova que ela é boa ou má vai ser a prova do tempo. Passaram 45 anos e eu creio que o tempo mostrou que a Constituição era boa, que a Constituição é boa. Mas é claro, todos nós que lutámos no momento da ditadura, todos nós que ajudámos a construir a democracia, que apreciamos vê-la nesta idade madura, temos plena consciência de que em muitos aspectos ela precisa de ser rejuvenescida. Eu acho assim que há 4 áreas que são particularmente importantes. Bom, para aí temos agora uma em cima à porta, que é a questão eleitoral. Bom, para mim, o tal renascimento, ou o tal rejuvenescimento de algumas áreas da nossa democracia passa pela continuação da solução governativa que foi feita, que dura desde 2015. A tal solução governativa é que o nosso povo, e por pirraça à direita, chama carinhosamente geringonça. Portanto, é uma das condições para que haja o tal rejuvenescimento da nossa democracia. E a geringonça precisa de ganhar as eleições. Foram cometidas muitas falhas neste último período. A principal de todas foi a da falsa ideia de que esta governação tinha um pacto de amor com o eleitorado. Não há a pior coisa para perder os governantes do que este convencimento. Eu assisti já a muitos casos desses. E todos os que estavam convencidos tinham um tal pacto de amor com o eleitorado, que o eleitorado tudo lhes perdoava, foram sempre penalizados pelo eleitorado. Todos. Os mais inimigos nossos e os mais inimigos nossos. Todos eles foram penalizados. E isso foi muito mal. Tomaram-se medidas que cavaram um fundo com o eleitorado. Portanto, ainda há uns dias para recuperar. Embora o processo esteja aí, só estamos daqui por um mês, temos as primeiras eleições. Depois há mais uns meses para recuperar. Mas é essencial recuperar. A outra foi o distanciamento excessivo que alguns dos parceiros da geringonça têm assumido em relação ao governo. Não se pode estar
tanto com determinadas soluções, e depois bater no governo como se fosse igual à direita. Pronto. Esse também, eu espero que nestes dias que vêm haja aí mais juízo, mais cautela, com alguns processos muito complicados que estão em debate na Assembleia da República. Tanto a questão do Serviço Nacional de Saúde, o problema dos professores, portanto, a lei de bases da habitação. São questões muito delicadas, dossiês muito difíceis de resolver. Portanto, mas tem que ser resolvidos, tem que haver ali entendimento de cabeça fria, para ver o que é mais importante para o nosso povo, o que é decisivo. Segunda questão, a questão social. Portanto, aqui foi abordado, toda esta questão, eu vi há pouco aquela intervenção. Desculpem, eu não estou a ler um papel, eu estou a falar, não estou a ler um papel. A segunda questão é a questão social. Portanto, aqui eu vou abreviar, porque até estou muito de acordo com o documento que nos foi distribuído e com as considerações que foram feitas na apresentação do documento. Mas eu queria só chamar a atenção para isto. Há desigualdades que pouco se têm atenuado, profundas desigualdades. Há situações de fome no país. Os salários são muito baixos. Em relação a alguns setores específicos, há profundas injustiças. Creio que todos nós temos a noção que aqueles motoristas dos transportes perigosos têm salários que não são nada compatíveis com o trabalho que realizam. A permanência destas situações, o deixá-las apodrecer, gera lutas justas, mas também se proporciona muita manipulação. E esse é um ponto para o qual, tanto o governo, os partidos, a sociedade, os sindicatos têm que estar muito atentos e procurar dar resposta, efetivamente, a essas situações de injustiça, senão acabam por ser contestados e aparecem novos sindicatos que já não têm nada a ver com, digamos, o movimento sindical tradicional do nosso país. Fica mais próximo. Outra questão. Pronto, eu creio que tudo o que é dito aqui em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação aos estudos, mas são todos estudos assim. Portanto, os estudos são muito profundos, mas geralmente dão resultado a quem quer quem os encomenda. Por exemplo, tanto falou-se aí o estudo profundo sobre as reformas. Conclusão, logo, portanto, é preciso aumentar a idade da reforma. Mas se vocês forem ver os estudos profundos sobre a economia, o resultado é preciso fazer mais privatizações. Portanto, se vocês virem, portanto, noutras áreas, a conclusão, por exemplo, em relação à legislação laboral, portanto, o estudo profundo, portanto, chega à conclusão, é preciso liberalizar ainda mais a legislação laboral. É isso. É isso que eu sei que possa acontecer agora com a regionalização. Também há muitos estudos muito profundos em curso sobre a regionalização. Eu tenho muito receio que vai acabar por dizer a solução são as tais comunidades intermunicipais, que não levam a lado nenhum, como já vimos. E para terminar, eu gostava de dizer também só esta palavra em relação à Europa, à União Europeia. Eu espero que os nossos soberanistas de esquerda já tenham chegado à conclusão que a União Europeia não é a principal ameaça externa à nossa democracia e ao nosso povo e aos interesses do nosso país. E espero que eles já tenham percebido que atrás dessa contestação à União Europeia vem o tal populismo fascisante de que há pouco foi falado. Também espero também que os nossos soberanistas cheguem finalmente à conclusão de que até a própria situação em que a União Europeia se encontra neste momento seja um elemento que favoreça a luta dentro da União Europeia para a tornar mais amiga dos povos
e mais severa para com os poderosos que a controlam e que a dominam. Finalmente, eu queria dizer que esta quadra que estamos a viver, estes dias que estão a passar, tanto fizeram a demonstração de que o 25 de Abril continua no coração dos portugueses. Eu creio que há muito tempo que não havia comemorações tão numerosas e percorrendo todo o país. E há alguns grandes passos que foram dados, como, por exemplo, a inauguração do memorial aos presos políticos em Peniche, a inauguração de uma lápide, tanto à libertação dos presos políticos em Caxias, e muitas outras iniciativas que até agora, tanto, e durante 45 anos, não se tinha conseguido fazer. Eu creio que isto demonstra que nós temos uma governação muito amiga do 25 de Abril. Desde que a Constituição entrou em vigor, não tínhamos tido outro governo que fosse tão amigo do 25 de Abril. Isso é, digamos, alguma coisa que abona em favor da geringonça e a favor da ação política que temos e, naturalmente, também, tanto que nos incita a lutar para que essa situação política se mantenha. Finalmente, no dia 25 de Abril, pus no Facebook uns versos que dizem assim, vou repeti-los aqui para vocês. Por fim, os picos conquistados. E foi Abril, o nome desse dia. A festa popular que não cabia na fantasia dos sonhos mais ousados. Viva o 25 de Abril, 25 de Abril. Obrigado, Pedro, a palavra é tua. É uma honra intervir aqui neste espaço qualificadíssimo, acompanhado por tão ilustres oradores. Queria dizer-vos que este 25 de Abril de 2019 foi vivido com um entusiasmo e uma esperança que não tem paralelo noutras ocasiões festivas anteriores. E esse entusiasmo especial que caracterizou a celebração do 25 de Abril este ano tem, evidentemente, uma relação óbvia com a circunstância de estarmos a chegar ao termo de uma legislatura que se iniciou de forma extremamente atribulada, havendo, como houve, o risco de a expressão da vontade popular não ser respeitada e da tentativa gorada de imposição de um governo minoritário, de um governo que contrariava as expectativas que o povo exprimiu através do voto confrontando este tempo em que vivemos com outubro de 2015 e as angústias e incertezas que vivemos nessa altura, há, de facto, todas as razões para alimentarmos as nossas esperanças, para vermos que conseguimos cumprir as nossas melhores expectativas e que, evidentemente, 3 anos são apenas 3 anos e há décadas e séculos pela frente para cumprir os nossos ideais e lutar pelas nossas utopias. Foi uma celebração particularmente empolgante.
que vai desde o discurso do Presidente da Assembleia da República na cerimónia oficial do 25 de Abril, que infelizmente me impede de o celebrar na minha terra, onde eu gostaria de fazer, aqui no Porto, mas que vai desde um discurso, porventura o melhor discurso feito pelo Presidente da Assembleia da República, desde o princípio desta legislatura, que claramente aponta o dedo às principais fragilidades que o sistema democrático e a representação democrática enfrentam no mundo, na Europa e também em Portugal, até ao apelo veemente no sentido de restituir à política a conflitualidade, o confronto, a proposta de alternativas reais que são a própria política e são a própria condição de uma convivência democrática. Mas não foi só os discursos, uns mais fastidiosos, outros menos, na Assembleia da República, foram as manifestações, foram as festas, foi a mobilização e o ambiente que se respirava de festa autêntica, de festa como terá sido o 1º de maio de 1974, que não tive o privilégio de viver no meu país, de festa como foi e será sempre a celebração de momentos importantes, fundamentais na história da nossa libertação coletiva de uma ditadura que a todos nos marcou e que de alguma forma tem servido e continua a servir ainda hoje como antídoto contra desvios, contra derivas que inevitavelmente se inscrevem no curso da história. E o curso da história foi, mais uma vez, invertido no que diz respeito aos nossos próprios destinos como República, como Estado de Direito Democrático. Enquanto que no resto da Europa e no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na Áustria, assistimos na Hungria, na Polónia, assistimos na França, enfim, na Inglaterra, assistimos a uma afirmação perigosa de movimentos da extrema-direita extremamente aguerridos, tocando em queixas, em ressentimentos, em decepções legítimas de largos setores da população, facilmente, pelo menos na aparência, conseguem varrer todo um conjunto de valores, de princípios que imaginávamos adquiridos, se não para sempre, de forma muito consistente nas nossas sociedades e que, de repente, vão desde também entre nós às evocações saudosas dos horrores do salazarismo, até à afirmação descabelada de sentimentos racistas, de ódios xenófobos, de intolerância, de desespero relativamente a qualquer oportunidade de melhorar a sociedade de que somos cidadãos. Estamos em contraciclo. E isso, de alguma forma, nos poupa às ansiedades que já neste fim de semana angustiam aqui os nossos vizinhos em Espanha e outros povos europeus. Mas o facto de haver bons motivos de contentamento e de esperança
não nos pode dispensar de uma reflexão profunda sobre um contexto global, um contexto europeu, um contexto que é também relevante na nossa sociedade e que, inevitavelmente, irá continuar a minar quaisquer avanços, quaisquer conquistas que possamos fazer na senda do que tem vindo a ser feito ao longo destes 3 ou 4 anos. É fundamental compreender que há toda uma ideologia neoliberal, chamemos-lhe assim, para facilitar, que não apenas condiciona a comunicação social em larga medida, não apenas condiciona o discurso dominante que se ouve nos meios de comunicação social, como infeta e se incorpora no próprio discurso, na própria ação das várias forças políticas. Há uma resignação à pobreza, à falta de esperança, uma resignação à necessidade de nos rendermos ao salve-se quem puder. Há uma resignação pregada, fundamentada teoricamente, demonstrada matematicamente, no sentido de que, não havendo recursos que cheguem para todos, só os melhores, os mais ambiciosos, os mais ousados, os mais rudes, têm oportunidade de vencer e tudo devem fazer, custe o que custar, para atingir os seus objetivos. Esta é a ideologia que se transmite àqueles que são as primeiras vítimas desta situação, as novas gerações. E temos de estar muito conscientes e alertas para a necessidade de combater essa mentalidade. É fundamental ter em conta que é essa ausência de expectativas, que é essa descrença nos instrumentos da política democrática, é a descrença e a desconfiança relativamente aos políticos, é a verificação de casos que sistematicamente se somam e se disseminam na sociedade, afetando a credibilidade de responsáveis políticos. A ausência de medidas efetivas para as combater e para as denunciar. É a acumulação desses fenómenos perversos que alimenta a descrença na política, a descrença na força do voto e da vontade popular, a descrença no regime, a descrença da efetiva existência de alternativas, porque politicamente vale a pena lutar para melhorar a sociedade. Por isso, e não querendo maçar-vos mais, queria dizer que, tendo lido o Manifesto em Defesa do Estado Social, que muito apreciei, não posso deixar de referir que ficou como título que não merece. Pretendermos defender o Estado Social é não defendermos coisa nenhuma. Está cientificamente, entre aspas, demonstrado que é impossível defender o Estado Social, salvo, como há pouco referiu o Jorge Bateira, salvo promovendo o crescimento. Portanto, a maneira de conseguir uma sociedade mais justa, mais igualitária, como dizia, entre milhares de outros, o anterior ministro, primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o que é indispensável para criar mais justiça e melhor distribuição é produzir mais, produzir ainda mais, cada vez mais, com o resultado que está à vista, que todos os observatórios económicos apontam, de que
cresce a riqueza, aumenta a competitividade e, na mesma medida, ou numa proporção ainda maior, aumentam as desigualdades, aumenta a exclusão e escasseiam os instrumentos para o denunciar e combater. Portanto, não basta defender o Estado Social. Há que defender todas as conquistas que englobamos no conceito de Estado Social, seja o Serviço Nacional de Saúde, seja a segurança social, seja a garantia de uma vida digna no final da vida ativa, seja o direito à habitação, seja o direito à negociação e à contratação coletiva, seja o estatuto de quem trabalha, seja, em matéria fiscal, o abismo entre a condição dos que pouco têm por onde descontar e pagar impostos e os esquemas de evasão fiscal que não dispensam os paraísos fiscais e normas absurdas no âmbito da União Europeia que, sem uma unificação fiscal, evidentemente, irão continuar a fomentar e alimentar profundas desigualdades que, ao longo dos últimos anos, dos anos da austeridade, desde 2009, 2010, só vieram prejudicar o sentido de solidariedade entre os seus povos, como muito bem dizia o Carlos Brito, e abrir o caminho àqueles que, com agendas perversas, procuram destruir o que, de alguma forma, apesar de todas as suas deficiências, ainda é um travão à vulnerabilização completa relativamente às grandes forças políticas e económicas que dominam o mundo de hoje. Por isso, mais não chega a defender o Estado Social, as conquistas sociais, é preciso defender a democracia, é preciso exigir que a representação democrática assuma o sentido literal, etimológico que comporta de ser, efetivamente, o veículo da expressão da vontade, dos interesses, das expectativas, se não de todos, pelo menos da imensa maioria. E, por isso, aqui estaremos sempre a celebrar o 25 de Abril e a pugnar por ir mais longe e mudar um mundo que hoje é literalmente o mundo que há que mudar. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui convosco a comemorar os 45 anos do 25 de Abril. Disseram que iria debater a defesa do Estado Social, foi por isso que me preparei. Aliás, fiz a intervenção em plena viagem de comboio de Lisboa ao Porto, mas as outras intervenções levam-me a acrescentar, começando aliás a minha intervenção com isto, 2 ou 3 aspectos. Em primeiro lugar, nós militares de Abril continuamos a ter muita honra, muito orgulho naquilo que fizemos, mas eu costumo dizê-lo desde sempre, a nossa maior virtude foi termos sido capazes de aproveitar as condições que, por várias razões, foram criadas em Portugal, permitiram que uma ação libertadora como o 25 de Abril se impusesse e tivesse êxito. Desde logo, a longa luta de muitas e muitos portugueses que sofreram na carne o resultado dessa luta, a própria guerra colonial, que influenciou e de que maneira a competência que
os militares de Abril acabaram por revelar na ação do 25 de Abril. Ação essa que pareceu fácil porque correu bem. Garanto-vos que não foi nada fácil. Acima de tudo, houve, e nós nisso não abdicamos, por mais vaidosos que nos chamem, de dizer que correu bem porque nós fomos competentes, porque fizemos a conspiração e a ação militar, transformando o 25 de Abril na ação militar, mesmo só sob o aspecto militar, melhor planeada e melhor executada que alguma vez as Forças Armadas fizeram na sua história. Já ao longo dos anos já discuti isto com vários especialistas, alguns militares, especialistas em história militar, em estratégia, etc, etc, e diziam-me, bem, olha que não, porque noutros tempos eu disparava-lhe sempre, não, dá-me um exemplo concreto. Seja, em que as Forças Armadas tivessem uma operação melhor que o 25 de Abril, em termos militares. Bem, no século XVIII, não, um exemplo concreto. Bem, e acabaram todos por me dizer, tens razão, tens razão. De facto, nós tivemos oportunidade, soubemos aproveitá-la e tudo correu bem e até pareceu fácil. Também quero dizer que tivemos o cuidado de apresentar ao povo português um programa político, o programa do INFA, que foi sufragado ao longo de muitos anos, tem sido sempre apoiado, é a grande base da Constituição, foi aprovada no dia 2 de abril de 76, e eu recordo que foi aprovada por 92% dos deputados eleitos numas eleições em que votaram 92% dos inscritos nos cadernos eleitorais. Cadernos eleitorais que tinham passado de 1,5 milhão de eleitores em outubro de 73, portanto, menos de um ano antes, para 5,5 milhões no dia 25 de abril de 75. Portanto, enfim, por isso mesmo, dá vontade de rir quando tentam menosprezar a Constituição da República que foi aprovada nessas condições. E foi aprovada depois de um processo complicado em que os militares de Abril tiveram que andar a prender-se uns aos outros para impor a vontade que tínhamos, do que tínhamos prometido ao povo português. E foi aqui falou-se no 25 de novembro, eu não refuto a minha participação no 25 de novembro, decisiva, estive na cadeia de comando em segundo lugar, a seguir ao Presidente da República, e o 25 de novembro, também por erros, e espero que eles se não repitam e destruam a geringonça ou coisa semelhante, também por erros da esquerda, ia fazendo com que outros tentassem transformar aquilo que se passou no dia 25 de novembro num novo 28 de maio. Tentaram, conseguimos evitá-lo e conseguimos que, passados poucos meses, no dia 2 de abril de 76, se aprovasse a Constituição. Portanto, fazia, digamos, este introito para a seguir entrar no tema que me pediram para tratar, a questão da defesa do Estado Social. E em relação a isso, eu começo por formular uma questão que há muito levantei e para a qual continuo a não encontrar respostas cabais. Tendo o Estado Social sido o principal responsável pelo longo período de paz no pós-Segunda Guerra Mundial, nomeadamente no mundo ocidental,
ao ajudar a atingir uma situação de razoáveis relações entre os dois naturais inimigos, o trabalho e o capital, a questão que eu levanto é: porquê a ânsia dos capitalistas em destruir essa concórdia, pondo em elevados riscos a paz existente? Porquê a decisão de matar a galinha dos ovos de ouro? O facto é que a relação atingida no que há repartição das mais-valias diz respeito de 48% para o trabalho e 52% para o capital, que foi a paridade maior que se conseguiu durante o Estado Social, foi liminarmente arrasada e hoje atinge valores da ordem dos 30%, 32% para o trabalho e 68%, 70% para o capital. E pelo que vamos constatando, este não se dá por satisfeito e quer mais. Essa desigualdade pode, e em muitas situações, ser minorada com medidas paralelas ou complementares que ajudem a uma melhor justiça social. Portugal, fruto do 25 de abril de 1974, implementou o Serviço Nacional de Saúde. E aqui honra aos seus principais autores, António Arnaud e Mário Mendes. E isso ajuda-nos ainda, apesar da enorme degradação que o atingiu ao Serviço Nacional de Saúde há bastante tempo, a engolir a enorme discrepância que se verifica no campo do leque salarial. Pessoalmente não tenho dúvidas sobre isto. Apenas o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social, que vêm resistindo aos ataques do privado, que vêm nela ao alvo maior de novas especulações financeiras, têm servido de aspirinas, entre aspas, à doentia situação de um leque salarial que na mesma empresa atinge valores da ordem das centenas. Como é possível aceitar que um gestor de uma empresa ganhe 150, 200 ou mais vezes o que um trabalhador da mesma empresa recebe como salário? A revolta dos escravos, é assim que eu designo, para a qual alertei publicamente há 5 ou 6 anos, ou talvez há mais tempo, dado que o tempo passa a correr, está no terreno, já. Nós assistimos a isso. A incapacidade de as democracias responderem às mais elementares necessidades da maioria dos cidadãos, a sua incapacidade de pôr em cobro as enormes desigualdades que atingem as sociedades, abriu a porta aos populismos, disfarce tipo travestis da extrema-direita, e gerou os Trump, Bolsonaro, Orban, Salvini e outros que tais. As ditaduras estão a deixar de ser monopólio dos países menos desenvolvidos, nomeadamente os da África, da Ásia e da América do Sul, e estão a atingir o coração dos que se autoconsideram elites da civilização. A situação na Europa é bem a demonstração de que as liberdades não são eternas. E a Europa, que destruiu o projeto inicial da criação da sua União, não percebe que está a caminho do abismo. Ou se percebe, mostra-se, ou se eles percebem, mostra-se incapaz de parar essa caminhada. E continua incapaz de fazer frente à estratégia dos seus inimigos, que ao provocarem guerras que produzem milhões de refugiados, estão a criar novos problemas de muito difícil solução. Portugal, ainda que inserido na União Europeia, constituiu-se hoje como um pequeno oásis neste mundo cão que, fruto da ação vitoriosa do capital financeiro especulativo e sem escrúpulos,
se vem alastrando cada vez mais. A nossa democracia, um dos valores de Abril tem sobrevivido, o facto desse notável o facto de, com essa notável epopeia da Revolução dos Cravos, ter-nos conjurado o espectro do medo, continua a não ser presa fácil para esses populismos, para esses próximos defensores do caos, caminho direto a novas ditaduras. Por isso, porque estou convicto de que só com Abril, com o aprofundamento dos seus valores de liberdade, justiça, igualdade, solidariedade e paz, conseguiremos manter e aprofundar a nossa sociedade democrática, que, por mais defeitos que tenha, é sempre preferível a uma qualquer ditadura, reafirmo a minha determinação em defender o que nos resta do Estado Social, onde o Serviço Nacional de Saúde ocupa um lugar de relevante importância entre as várias vertentes do mesmo. Já aqui foram lembradas a habitação digna, o direito ao trabalho, a segurança social, etc, etc, etc. Saibamos manter esse estado de coesão, aprofundando o que hoje continua a existir, e a felicidade estará menos longe. Mas aí não tenhamos dúvidas nem hesitações. Só com coragem, só com o nosso empenhamento cívico conseguiremos atingir os nossos objetivos. E esses objetivos só serão alcançáveis se houver uma forte coesão social, que por si mesma só será viável se o Estado Social se mantiver e for uma realidade. Confiante em que sejamos capazes, aqui reafirmo a vontade de não desistir, de continuar a luta que teve o seu ponto mais alto há precisamente 45 anos. Um grande abraço a todos. Tenho dito. Obrigado. Obrigado, Dr. Obrigado. Pode estar um bocadinho em cima da hora. Eu queria dar a oportunidade, pelo menos, a 2 ou 3 pequenas intervenções e, portanto, a palavra é vossa. Manuel, sim. Mesmo que não seja sobre o Estado Social, se quiserem colocar alguma questão, no que diz respeito, estou disponível. Claro, estejam à vontade, estejam à vontade. Não sei se estou a ver bem. Fernanda, sim. Muito obrigado. Obrigada. Não tinha pensado em intervir, mas vou fazer por 2 razões. Primeiro, porque gostaria de ter visto na mesa uma mulher. Mas não está na mesa, está aqui na Assembleia, que é a questão de maioria. E só para sublinhar um aspecto que também me pareceu um pouco mais erudito nas intervenções que foram feitas. E que é a questão de que, entre os grandes beneficiários do Estado Social, as mulheres contam-se seguramente na primeira linha daquelas que foram realmente beneficiadas com o Estado Social. E que a erosão do Estado Social é também a erosão da condição da mulher, e que isso, obviamente, tem que nos preocupar, e tem que preocupar não só as mulheres, mas toda a sociedade. E, portanto, também daqui, e juntando aos apelos que já foram feitos, defender o Estado Social é defender também um patamar de direitos que alcançamos também no domínio e na condição das mulheres. Muito obrigada. Mais alguma intervenção? Faz favor, António Jorge. Peço desculpa, porque
Posso ter ouvido mal, mas eu não concordo nada com o final da intervenção do Sr. Vasconcelos, quando se referiu ao Estado Social. António Jorge, está-se a ouvir mal. Quer dizer, o trabalho está numa profunda mudança. E considerar que o Estado Social se salva com o trabalho de antigamente, quer dizer, que o desemprego há de vir aí. Quer dizer, com as mudanças tecnológicas que estão à porta, o desemprego há de vir. Portanto, não podemos contar que seja o emprego que vai pagar o Estado Social. O dinheiro para o Estado Social tem que vir de algum lado. E lamento, quer dizer, eu como digo, tenho pena, provavelmente, de eu ter ouvido mal. Quer dizer, mas, citando o outro Pedro, ainda por cima, parece muito mal. Muito obrigado. A última intervenção, José Cavalheiro. Sobre isso, O mais rápido possível. rapidamente, Agradeço. sobre a questão do Estado Social, realmente nós temos que encontrar outras maneiras de financiar o Estado Social. Com o aumento da produtividade, com a robotização, com a automação, etc., etc., é evidente que não podem ser os trabalhadores exclusivamente a sustentar as coisas. E o que temos que dizer é que não pode haver justiça social quando temos empresas que se furtam ao dever pagar impostos, como esta história, por exemplo, dos falsos domicílios fiscais noutros países. E não temos encontrado, da parte do poder político, uma resposta clara a esta situação. Todos os dias estamos a ser esbulhados de milhões que são transferidos e reduzidos em ínfima parte para países terceiros, por exemplo, no caso da Holanda, e ficamos com a sociedade mais pobre e com menos dinheiro para distribuir e aumentando as coisas. Portanto, temos que ter uma resposta enérgica em relação a isso e, de facto, não a temos tido. É só obrigado. Peço desculpa, mas agora a mesa está-me a pedir alguma uma intervenção, mas eu não posso. Estamos mesmo em cima da hora. Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Mais uma? Pronto, É a última, a última. Força. Peço desculpa, força. É uma mulher, pá, então. É muito Temos de ter rápido. tempo para a música de João Loio. Queria só dizer que o povo diz que o peixe apodrece pela cabeça. E isso é verdade relativamente àquilo a que chamamos o Estado Social. E eu queria aqui falar em três coisas. Primeiro, na academia. Na estrutura que é responsável por formar os futuros líderes desta nação. E nessa academia passam-se coisas como, por exemplo, a que se está a passar agora em Coimbra, onde o carro da queima das fitas dos finalistas da Faculdade de Letras tem o título Holocausto. Demonstrando uma falta de sensibilidade à história que é verdadeiramente alarmante. A segunda coisa, evidentemente que isto é um exemplo micro, porque aquele senhor está ali a dizer para eu passar para a próxima coisa. A próxima coisa são os sindicatos. Onde é que estão os sindicatos nascidos na luta? Olha, em 73, por exemplo, vários, não é? Em 72, 73, sindicatos bancários, sindicato têxtil do Norte. Onde estão esses sindicatos? Deixaram cair os contratos coletivos de trabalho? Onde estão os sindicatos que protegem os indivíduos que têm
contratos absolutamente miseráveis, não é? Sem sequer horário de trabalho, infringindo leis fundamentais do país. Por último, evidentemente, as estruturas políticas, de um modo geral, incluindo o governo, no seu conjunto. Eu não chamo geringonça, chamo-lhe a coligação política no poder. Não é uma geringonça, é uma coligação política. E que, em boa hora, apareceu. Porém, não me parece nada que sejam contas de somar ou subtrair que vão resolver o problema do país. Concordo, sim, com o que disse o Pedro Bacelar no fim da sua intervenção, que é: defendamos as conquistas. Não é o rendimento do trabalho, as conquistas dos trabalhadores. Defendamos os trabalhadores e dos não trabalhadores, dos reformados, dos pensionistas, dos que não fazem nada. Terminei. Muito obrigado. Para terminar, eu vou dar 1 minuto a cada um dos ilustres parceiros desta mesa para passarmos ao nosso momento musical. Muito obrigado. Se há 1 minuto, vou só dizer apenas a minha opinião sobre um ponto que me parece importante e que merece um debate alargado a realizar mais tarde. E que é mesmo este de como é que se salva o Estado Social e qual é o papel do trabalho. Eu acho que há muitas ideias erradas por aí e muito marteladas na comunicação social de que as novas tecnologias, a robótica e tudo mais vão dar cabo do trabalho, o trabalho vai ficar reduzido a muito pouco, etc, etc. Todas as revoluções tecnológicas ao longo da história, e esta não vai falhar também, vão produzir outro tipo de exigências e criar novas atividades. Vai haver trabalho para todos na mesma, a menos que o Estado Social desapareça, porque um dos pilares do Estado Social é justamente a da procura do pleno emprego. E o pleno emprego é ainda possível. Claro, não é possível nas condições do neoliberalismo, mas conforme o neoliberalismo teve o seu nascimento no final dos anos 70 e durante a década de 70 se afirmou, e recordo que Thatcher foi eleita em 79, teve o seu apogeu e as crises mais recentes prenunciam a sua decadência. O neoliberalismo está em crise. O que acontece é que, como em todas estas crises, há também um extrator, há também estragos. Falta saber é se a esquerda é capaz de se reinventar para produzir a alternativa e apressar a queda do neoliberalismo. E há muita esquerda com ideias na cabeça, colonização do neoliberalismo. Uma delas é de julgar que o trabalho vai acabar, ou de julgar que o pleno emprego é impossível. O Estado pode promover o pleno emprego, é assunto que já discutimos numa das sessões do Fórum Porto Connorte e que podemos voltar a discutir. Em concreto, tecnicamente, como é. Chamo a vossa atenção que atualmente nos Estados Unidos a ala esquerda do Partido Democrata está a defender o pleno emprego com um programa chamado New Deal Verde, um novo contrato social verde. E isso significa que está a renascer a ideia do pleno emprego no coração do neoliberalismo. Diria só para terminar que também há que distinguir entre pensões e o resto do Estado Social. O Estado Social financia-se com os impostos. Mas isso é agora, aqui, num contexto de União Europeia. Fora da União Europeia, onde há moeda soberana, os impostos não são a condição para o financiamento, porque é possível criar déficits e serem financiados pelo Banco Central. Isso é um assunto para outra larga discussão. O que acontece é que estamos tão colonizados pelo contexto institucional atual que nem nos damos conta da grande margem de manobra que tem um Estado soberano.
Os outros serviços públicos, evidentemente, não são financiados da mesma maneira que as pensões. As pensões são por redistribuição entre gerações. Isso é outro assunto importante que está em debate, porque realmente eu acho que é possível a sustentabilidade da segurança social desde que haja pleno emprego. Obrigado. Obrigado, Jorge. Tentando ser telegráfico, é evidente que se o Estado Social for abaixo, as mulheres são as primeiras a sofrer, porque as mulheres foram de longe quem mais beneficiou com o 25 de Abril. Em relação à anterior sociedade em Portugal, a transformação dos direitos das mulheres, felizmente, porque estavam muito mal, foi muito superior a isso. Portanto, se o Estado Social, que é um resultado do 25 de Abril, for abaixo, as mulheres sofrem em primeiro lugar. Quanto à questão da economia ter que subir, etc., mais rendimento, o problema aí é uma questão da melhor distribuição da mais-valia produzida. E, portanto, nós não podemos continuar a ver que uma empresa de trabalho intensivo paga muito mais impostos, muito mais, contribui muito mais para o Estado Social do que uma empresa com alta tecnologia. Não pode. Portanto, a alta tecnologia, os resultados daí obtidos, as mais-valias produzidas, não podem ir só para o capital, para o dono do capital. Tem que ir para o Estado. Tem que haver, portanto, uma maior distribuição das mais-valias. E aí a evolução na economia vai gerar, de certeza absoluta, muito mais rendimentos para que o Estado Social possa ser garantido. Não pelos vencimentos dos trabalhadores, em direto, como é hoje a grande fatia, mas pela mais-valia produzida através também da alta tecnologia. A geringonça, eu gosto do termo geringonça porque ele foi criado com um espírito de escárnio e, na minha opinião, como nós costumamos dizer, o seu criador deu um tiro nos pés, nos próprios pés. Hoje é um termo carinhoso que a maior parte das pessoas, na minha opinião, utiliza. Bem, estamos satisfeitos? Com certeza que não estamos satisfeitos, que estamos insatisfeitos, mas isso é natural. Agora, o que não há dúvida é que estamos muito melhor do que estávamos, ou pelo menos muito menos mal do que estávamos. E recuperámos bastante dos malefícios que anteriormente tinham feito, e por isso mesmo esperemos que esta geringonça ou outra semelhante, uma solução encontrada desta fórmula, se aprofunde e possa cada vez fazer melhor. E nós começaremos a ficar menos insatisfeitos. Muito obrigado. Eu queria, sobretudo, salientar o papel da mulher em relação ao Estado Social. Não apenas como beneficiária, mas como uma frente de combate das mais importantes em sua defesa. Portanto, as mulheres têm dado esse contributo e, naturalmente, que ele é imprescindível para que o Estado Social se mantenha. Isso, as mulheres têm um grande papel e os seus movimentos são hoje movimentos dos mais importantes das sociedades modernas. É aí que houve, provavelmente, maiores transformações. E transformações que vão no sentido do respeito pela dignidade humana. Portanto, e sublinhar, portanto, tudo isso em relação à mulher. Depois, em relação ao Estado Social, eu estou como o Vasco Lourenço. A questão é uma questão de repartição. Portanto, menos para os bancos, mais para o povo trabalhador. É isso. Obrigado. Eu estava a dizer precisamente o contrário.
o António Jorge não fui suficientemente claro. O que podia dizer era que se apenas pretendermos salvar o Estado Social, nem sequer o Estado Social conseguiremos salvar, no sentido de que existem outras condicionantes, outros problemas que atingem o conjunto do regime democrático e que, se não defendermos a liberdade e a democracia com aquilo que no Estado Social é a expressão elementar de uma reivindicação de dignidade humana, não é? Que está consagrado, felizmente, na nossa Constituição e que é um programa a cumprir no futuro longo, não é? Se não nos batermos por esses valores, nem os que dizem estritamente respeito aos direitos sociais, à habitação, essenciais, fundamentais, responsáveis pelo sucesso que foi a Revolução de Abril e as conquistas democráticas até hoje, não é? Mas era apenas nesse sentido, de todo, não era no sentido crítico da importância dos direitos sociais e do Estado de Direito Social, da democracia constitucional em que vivemos. Obrigado. Deixem-me fazer dois pequenos avisos relativamente o primeiro tem a ver com o manifesto sobre o Estado Social que estará presente, portanto, na página de Facebook, já, portanto, disponível para todos. E anunciar-vos que na próximo 6 de julho, haverá uma nova iniciativa deste coletivo Porto com Norte Fórum da Cidadania sobre o tema regionalização. Mais uma vez, muito obrigado. 25 de Abril, sempre. Muito obrigado. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos à procura de quem nos traga, então viva de flor no ramo, navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos à procura da Maria Clara. Lá do cimo de uma montanha, acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, lá do cimo de uma montanha. Onde o vento cortou a barra, largaremos pela noite fora, onde está sempre uma boa estrela, noite e dia a romper da aurora. Virar já a galera, que a vitória já não espera, fresca brisa na encantada, vira a proa da minha barca. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos à procura de quem nos traga, verde oliva de flor no ramo, navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos à procura da Maria Clara, pelas praias do mar nos vamos à procura da Maria Clara, pelas praias do mar nos vamos à procura da Maria Clara. Foi de José Afonso, que toda a gente sabe, o Canto Moço, uma espécie de pronúncio da madrugada que havia de vir mais tarde. Agora uma canção minha de Ramalho Branco, gravada pelo Gago, que tem a ver com o trabalho, chama-se A Cantiga do Trabalho.
noitinha o céu é um rosário, e à noitinha o corpo é um calvário, a gente nem pode andar. E à noitinha o céu é um rosário, e à noitinha o corpo é um calvário, o coração fica tão pequenino. À noite. Lança a rede pescador, puxa pescador, o peixe brilha, mas quem ganha é o amador. Lança a rede pescador, puxa pescador, o peixe brilha, mas quem ganha é o amador. E à noitinha cheira a maresia, e à noitinha nasce o nosso dia, os barcos lá vão para o mar. E à noitinha cheira a maresia, e à noitinha nasce o nosso dia, igual um grito de força e de agonia. À noite. Força, estivador, erga o lombo estivador, toda a vida morjando ao estivador. Força, estivador, erga o lombo estivador, toda a vida morjando ao estivador. E à noitinha o frio cai e gela, e à noitinha a angústia perto, o cansaço cai em manto. E à noitinha o frio cai e gela, e à noitinha a angústia que aperta como um nó de sangue e de lágrimas. À noite. Cava a cavador e verga o lombo estivador, puxa pescador, todo dia e cada dia trabalhador. Cava a cavador e verga o lombo estivador, puxa rede pescador, todo dia e cada dia trabalhador. E agora é igual por todas estas mãos, no calor da luta forja-se a união, ouve-se nascer a esperança. E agora é igual por todas estas mãos, no calor da luta forja-se a união, tenta a fúria de esmagar as cadeias para sempre. Obrigado. E agora do José Mário Branco e da Natália Correia, queixas das jovens almas censuradas.
canivete e uma alma para ir à escola, mais um letreiro que promete desastres e coroa. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade, mais um relógio, um calendário onde não vem a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeiras dos avós, para jamais nos parecermos convosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é história da nossa história sem enredo, e não nos soa da memória outra palavra para o medo. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu mundo, sonhos vazios despovoados de personagem de assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura, para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro com embutidos de diamante, para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão o animal que espeta os cornos do destino. Dão-nos marujos de papelão, um carimbo no passaporte, por isso a nossa aliança não é vida nem é amor. Benditos de José Afonso. Bendita seja a paz, bendita sejas tu, benditos os peixes do azul. Já fui neve no mar, já fui espada na mão, já fui a corda da lira a vibrar, já fui servo de um Deus, vida e morte no momento, já nasci no barlavento, já fui como a erva do chão. Bendito seja o pão, bendita seja a dor, benditas as portas do amor. Já fui favo de mel, cajado de pastor, já fui a nuvem correndo no céu, já fui cetro de um rei, arco-íris num instante,
fui vento do levante, já fui andarilho e cantor. Bendita seja a paz, bendita sejas tu, benditos os peixes do azul. Já fui neve no mar, já fui espada na mão, já fui a corda da lira a vibrar, já fui servo de um Deus, vida e morte num momento, já nasci no barlavento, já fui como a erva do chão. Bendito seja o pão, bendita seja a dor, benditas as portas do amor, benditas as portas do amor. Agora uma canção que eu fiz em 1974 para a grávida dos Pescadores Matosinhos, também gravada no canal. Viri, viri. Viri, 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 ao mar, viri, 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 ao mar, viri, viri, ao mar, viri, viri. Ventos sopra do norte, como sabem, se chama norte. Mas não sabem que no mar alto vem vigiada, cortam a facada e risca a cara, e de que maneira risca tudo que encontra na frente. Vai o barco cheio de gente, vai o barco chamado tradeira, ir ao mar, ir ao mar, ir ao mar, chega ao mar alto, lá fora da costa, deita ao mar, chalameio, chalameio, pega numa ponta da rede e a traineira dá a volta inteira em peixe vivo, fica lá no meio, fica tudo cheio de peixe miúdo, de peixe graúdo e de esforço, de suor, trabalho, do meio, rasmar da vida, do pescador e puxa a rede, puxa a rede, e amador e puxa a rede, puxa amador e puxa a rede, puxa a rede, e amador e puxa a rede, puxa a barquinha, a marineira, bem carregadinha de faneca, carapau e saquinha, vira ao ano, já o sol vai alto, já as mulheres estão em sobressalto, e chega à costa, e vende-se o peixe, e não há nada que a fábrica deixe, e as conservas vão para o estrangeiro, é negócio rijo, mas a vida do pescador é sem descanso, sem dinheiro e sem descanso, e sem dinheiro nem descanso, nem dinheiro, e sem dinheiro e sem descanso, e sem dinheiro nem descanso, nem dinheiro. Isto assim é que não está certo, a gente assim não pode viver, a gente nem ganha para comer, nem bem descanso, mar rola na areia e nos andam a enrolar. Calma aí, seu gatuno ladrão, seu armador, porque vai é já parar tudo. Nós vamos já para a greve e não há ninguém que nos leve. Greve é nossa, greve é arma, é nossa greve, a greve é nossa, é nossa greve, a greve é arma, a greve é nossa greve, a greve é arma. Ir ao mar, ir ao mar, ir ao mar, talvez não voltar.
suficiente. Nós temos a letra. E ajuda bastante. É para cantarmos todos, não é? Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade.